Muito bem, muito bom dia. Estamos iniciando a Zona Esportiva desta terça-feira. Hoje, terça-feira, dia 27 de agosto de 2019. O programa que vai ao ar aqui na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Também tu acessa pelo santamaria.tv.br ou na página do Facebook, facebook.com/TV Santa Maria. Encontra o programa Zona Esportiva e toda a programação da TV Santa Maria. São mais de 30 programas para todos os gostos, para todas as áreas, atingindo todos os públicos. Programa que tem apoio cultural de Walter Beltrame. Se está pensando em construir, não faça nada sem antes passar no Walter Beltrame e conferir, como sempre, os preços, as ofertas, a qualidade dos produtos e o atendimento que é sempre de primeira qualidade. Walter Beltrame, este é o nome em material de construção. Para praticar o seu futebol society, futebol 7 com tranquilidade, segurança, bem atendido, Planeta Bola. São 2 quadras de futebol society iluminadas, amplo espaço de convivência, tem uma copa ampla, tem churrasqueira, tem telão para você receber a família, os amigos, fazer aquele pós-jogo e também tem algumas escolinhas e alguns treinamentos funcionais. Planeta Bola, este eu recomendo e aprovo ali na Alameda Montevidéu, próximo ao Fórum. E FDI Consultoria Empresarial prepara você e sua empresa para atingir objetivos concretos. Entre em contato e saiba como potencializar os seus resultados. Rua Venâncio Aires, 899, telefone 3028-0948. Bom, a gente não podia começar o programa hoje sem 3 notícias, né? Vou começar pela triste, infelizmente, né? A passagem do senhor Valdemar Carvalho, né? Que por muito tempo coordenou Copa Razão, agora a Copa Diário, vários campeonatos amadores, né? Ele estava internado há alguns dias e acabou falecendo ontem à noite, né? Nosso sentimento e sentido de pesar à família. A vida é essa e a gente jura que está preparado, mas nunca está, né? A gente tem que ratificar. Também ontem, né, o passamento do Chirio Vasser, um tradicionalista conhecido também, um homem de rádio, tinha um programa na Rádio Nativa, também nos deixou no dia de ontem. São aquelas notícias que a gente não gosta de trazer, mas a gente tem que registrar pelas pessoas que eram, pelas suas histórias que deixaram, e vão deixar histórias lindas, cada um na sua área aqui em Santa Maria. Também ontem a gente foi surpreendido com a notícia, né, do Dr. José da Farré, grande pessoa, médico. Quem o conhece, quem teve o privilégio, tem o privilégio de conviver com ele, sabe da pessoa humana que é o Dr. Farré. Desde que eu o conheço, e fazem muitos anos, quando eu comecei lá no ramo de laboratório, tive o privilégio de trabalhar com ele na prefeitura, quando ele foi vice-prefeito. Mas ontem à tarde, para minha alegria, eu fui no Hospital de Caridade, né, resolver um assunto e encontrei o Dr. Farré no corredor, né, já estava bem alerta, teve probleminha de pressão, foi internado mais para precaução, né, está sob observação, mas pude abraçá-lo e desejar toda a paz, né, porque as notícias acabam correndo, né, mas estava bem e foi uma alegria poder encontrar no corredor do hospital e dar um abraço querido. O Dr. Farré é uma pessoa humana, né, realmente ele tem uma memória fantástica, não esquece de ninguém, e eu conheço ele pessoalmente, por trabalhar 5 anos com ele, sei da pessoa em quem a gente manda um abraço, um beijo no coração para toda a família. E não podia deixar hoje de registrar agora no início do programa, né, o aniversário de alguém muito especial na nossa vida, né? Afinal de contas, já são 38 anos de casamento, mais 2, são 40 anos de convivência. 27 é uma data complicada, a gente sabe, para a nossa família, mas também uma data de alegria. E para a nossa alegria também hoje, está marcada para as 11 horas, a cesárea de uma sobrinha afilhada lá em Tramandaí, que fez questão que viesse a sua filhota nesta terça-feira, dia 27, para que 27 fosse mais alegre ainda, né? São vários exemplos de pessoas que no dia 27 nos dão alegria, que é a dona Lília Maria Montardo Rosado, a tia Lica, como é conhecida, a Lica, para todos os mais íntimos, a minha esposa, é uma história de 40 anos de vivência, de um casamento, de uma parceria, de uma amizade, né? Passando por bons e maus momentos, mas sempre juntos, e eu não podia deixar de abraçá-la, desejar toda a paz, felicidade, saúde, né? Tudo aquilo que é possível com uma pessoa com quem eu convivo há 40 anos, e se a gente está de pé, né? É pela força daquela pequena grande mulher que está de aniversário. Dona Lília, te amo, um beijo no coração, né? Com certeza recebendo todo o carinho e abraço que tem. Falando em amizade e parceria, recebo aqui com muita alegria meu querido amigo, parceiro, Gilson Pinto Alves, né? Também pessoa que eu aprendi a conhecer e admirar, aquela coisa que a vida nos apresenta, né? Eu fui colega do pai dele por muitos anos, era um dos dinossauros do microfone, meu querido, inesquecível amigo Alemão Nilson, né? De tantas e tantas peripécias pelos hotéis, né? Consultórios médicos e cidades da vida. Depois quis o destino que eu fosse colega da Aninha, a filha do Nilson, e depois acabei conhecendo essa figura aqui, que é o Gilson, né? E eu sempre digo para ele que ele é um cara iluminado, porque ele faz aquilo que ele gosta com amor, né? Ele é jornalista do Diário, jornalista esportivo do Diário, formado aí pela Unifra. Eu não consigo acostumar agora com o FN, né, Gilson? Na minha época ainda era Unifra. Mas é difícil, né?
Jornalista do Diário aqui, também tem o canal Joga, né, que a gente tem o prazer de narrar os jogos aí do futsal, também do futebol de campo. Onde tiver esporte a gente vai. Né? E também mantém um programa aí, o programa Joga Junto na Rádio Medianeira, todos os sábados do meio-dia à 1h da tarde. Seja bem-vindo, obrigado Obrigado pelo convite. Pela presença aí, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o futsal, encerrada a primeira fase aí da fase classificatória, a primeira fase classificatória da Série Ouro, na chave A, 2 times santamarenses classificados, depois sobre Libertadores, né? Pois é, Justo, terminado aí a Série Ouro, né? 2 equipes Santa Maria classificadas. Talvez no início da competição se esperava mais do União e menos do FSM, para quem acompanha, mas surpreendeu esse resultado em primeiro lugar. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite, Rogério. Não podemos negar que surpreendeu sim, até as próprias equipes, e a gente acabou confirmando isso, conversando com os próprios profissionais das duas equipes, até pelas campanhas anteriores. Quem fez melhores campanhas, ou quem tinha feito melhores campanhas nos últimos anos, era a equipe do União Independente. A UFSM ainda tentando se afirmar, surgiu depois, numa comparação com o histórico com relação à União, mas nesse ano, quem acabou até o momento conseguindo os melhores resultados foi a UFSM. Mas vale explicar e bater nessa tecla que a gente, ao longo das transmissões no canal Joga, reforça, né? É que as duas equipes estão classificadas. A diferença é que a UFSM está uma fase adiante, direto então nas quartas de final, para quem não acompanha tanto futsal. Isso por quê? Porque primeiro e segundos colocados de cada chave, grupo A e grupo B da Série Ouro, entram direto para as quartas. E quem ficou, né, já que terminou a primeira fase, entre a terceira e a sexta posição, disputam mata-mata com a chave ao lado, no caso A contra B, para definir aí os outros 4 componentes das quartas de final. E a gente viu ao longo da competição aí 2 boas campanhas. O União passou por uma troca de treinador e é inegável, nada contra o trabalho que vinha sendo desempenhado anteriormente, porque a gente sabe que tem todo o trabalho também desempenhado, mas a partir da chegada do Henrique Braibante, o União se estabilizou. E até se a gente comparar a campanha pós-Henrique, ela seria bastante semelhante à da UFSM. Então, no fim das contas, a diferença são 3 pontos. Na colocação, a UFSM em segundo, na segunda colocação e o União na quarta posição, mas são 3 pontos de diferença. Então as campanhas são bastante semelhantes e agora, quando começa a mata-mata, é tudo do zero. Aquela boa campanha, a única coisa que fica é a vantagem de decidir em casa, mas a partir do mata-mata é outro campeonato. Muito bem, a gente tem a classificação geral aqui, né? Vou dar geral para vocês, dos 13 classificados na realidade, né? São 13 classificados, não são 13, são 12 classificados. Bom, o cruzamento ficou assim, ó. A Associação Rosário recebe o Rabelo de Alvorada, primeiro jogo em Rosário e segundo lá em Alvorada. O Paulista recebe o FXF de Fontoura Xavier, primeiro jogo em Fontoura Xavier, segundo em Pelotas. A ASAF recebe o Parobé, de Parobé, primeiro jogo em Santa Cruz, segundo em Parobé. E o União joga com o Real Street de Nametoque, primeiro jogo em Nametoque agora sábado, segundo jogo em Santa Maria ou São Pedro, dia 7. Classificação geral ficou a Soeva com 40 pontos, Ser Alvorada com 38, BGF, que é o Bento Futsal, com 33, empatado com o FSM, ganhou no saldo de gols. São os 4 que passaram direto para a terceira fase, no mata-mata. Então, como o Gilson explicou, né, essa foi a vantagem que a FSM teve aí nesta briga. Tentando analisar time por time, Gilson, o que mudou no União? A gente se batia sempre na tecla, nas transmissões, de uma peça que o União tinha, que era talvez o seu jogador decisivo, aquele que resolve, que era o Lucas Pérez. O União se ressentiu muito da presença do Lucas Pérez e não teve alguém que pudesse fazer esse papel? Não, mas acredito que a gente pode definir que mudou a característica. Eu disse não encontrou substituto para o Lucas Pérez e isso aí parece que demorou um pouco, essas rodadas iniciais, de repente, para se dar conta que o estilo de futebol do União, de futsal do União em 2019 teve que ser adaptado, né? Antes, em alguma situação adversa, era toca a bola para o Lucas Pérez que ele vai tentar alguma jogada individual para quem sabe definir. Nesse ano foi um pouco diferente, valeu mais o conjunto, só que ao longo dessa primeira fase, o União parece que conseguiu definir então que não era mais a forma de jogar em função do único atleta e sim no seu conjunto.
E a gente destaca a experiência e a continuidade de muitos jogadores que atuam junto há 4, 5 temporadas, alguns até há mais tempo, e isso faz a diferença. O Roger, junto com o Fernandinho, o Roger é o fixo, o Fernandinho é o ala na saída de bola. O Pablo é um atleta que chegou esse ano, mas deu uma boa resposta também, é um nome que se espera muito. E aqueles outros jogadores ali que o Henrique Brabante, técnico, consegue fazer uma alternância ali, colocar um ou outro nome. Alguns jovens têm dado um suporte, uma boa resposta também. Então mudou o jeito de jogar do União, vale mais pelo conjunto. E até numa comparação do União contra o FSM, eu vejo do lado do União um time bastante experiente, como se diz, com aquela cancha, casca, né, aquela bagagem no futsal. Do outro lado, o que o FSM ganhou esse ano? Os atletas vindos do Sub-20, o caso do Farias, do Léo Rudek e também do Fábio, 3 jogadores que deram um salto de qualidade inegável. E até pela vitalidade, por eles serem bastante jovens, através dessa correria que eles colocam em quadra e também a qualidade que eles têm, fizeram com que o FSM, mesclando com atletas mais experientes, o caso do Bernardo, o caso do Guinho, conseguisse também formar um bom time. Mas se a gente tivesse que definir, em tentar uma definição mais simples, é um time mais experiente do lado do União contra um time aí de mais vitalidade, que é o caso da UFSM. Mas claro, sem esquecer de acrescentar que também há jovens valores no União, assim como há experientes que estão fazendo essa mescla no lado da UFSM. A gente nota aí no time do União, lógico, eu concordo com o Gilson, que depois da chegada do Henrique mudou um pouquinho. O Fernandinho tem tentado não assumir essa função, nem assume função de ninguém, mas ser o jogador diferencial, às vezes fazendo jogada individual. Tu citaste o Roger tem sido um jogador que tem se destacado, porque antes ele jogava mais na função de defensivo, hoje já se vê o Roger chegando mais à frente, né? O próprio Pablo, o Filipinho tentando fazer. O União mudou um pouquinho, porque teve uma época aí que o União encarou 3 empates, se não me engano foi o Paulista em casa, depois São José de Cachoeira do Sul, e teve outro empate, eu acho que foi contra o Lamac. 3 empates consecutivos. Consecutivos em casa, que doeu, né? O time parece que não conseguia. Ele teve uma vitória fantástica sobre a Soeva, que eu acho que foi um dos melhores jogos do União, pela maneira que jogou. E depois parece que o time deu uma caída assim, ele parece que cercava e não conseguia. Depois deu uma subida de novo agora e terminou em alta o campeonato. Até eu falei isso com o Edinho no último sábado, no programa Joga Junto na Rádio Medianeira. E ele fez uma constatação que eu acabei concordando com ele. Ele disse que nas temporadas anteriores, 2017, 2018, parece que o União atingiu o ápice, né, para utilizar uma expressão aí bastante comum no mundo do futebol e do futsal, em meio à primeira fase, ou talvez ainda antes do que se esperava. Parece que em 2019 isso está acontecendo na reta final dessa primeira fase, o que pode ser benéfico aí. Porque agora, como a gente falou no início da conversa, né, é outro campeonato. No momento que começa o mata-mata, toda a boa campanha fica para trás. E no futsal, mais ainda, porque não tem o saldo. Então, se de repente perder ou ganhar o jogo de ida por 5-1, se a volta for 1-0 para o adversário, tem prorrogação igual. Então, o futsal é diferente na questão, na hora do mata-mata também, com isso, com relação ao futebol de campo, né? E para mim até seria uma mudança que eu sugiro, porque o saldo é importante. Daqui a pouco tu leva 10, 9 a 2, 9 a 3, e aí fazendo um gol de diferença já tem essa possibilidade de jogar uma prorrogação. Então o futsal agora começou o mata-mata, é outra competição, né? Muito bem. A gente vai a um rápido intervalo e a gente volta no segundo bloco para falar mais sobre futsal, sobre o FSM e também sobre Libertadores. Hoje tem jogo importante. Voltamos em seguida. O que você faria se descobrisse que tem esclerose múltipla? Eu escolhi ser feliz. A esclerose múltipla é uma doença de avanço incerto, mas a vida do portador não precisa depender destes altos e baixos. A Apensmar é um grupo que auxilia os cuidadores e portadores de esclerose múltipla a viverem melhor. Participe dos encontros, esclareça suas dúvidas, envolva-se. Apensmar, o importante é viver bem. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo.
Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Muito bem, estamos de volta no Zona Esportiva desta terça-feira, dia 27 de agosto de 2019. Programa que vai ao ar na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Também tu acessa pelo santamaria.tv.br ou na página do Facebook. Programa que tem apoio cultural de Walter Beltrame. Walter Beltrame, este é o nome em material de construção. Planeta Bola, onde você pratica futebol society com segurança e tranquilidade. 2 quadras, próximo ao fórum, na Alameda Montevidéu. E FDI, consultoria empresarial, prepara você e sua empresa para atingir objetivos concretos. Entre em contato e saiba como potencializar seus resultados. Na Venâncio, 899, telefone 3028-0948. Eu estou hoje recebendo o meu querido amigo Gilson Alves, jornalista do Diário de Santa Maria, do esporte do Diário. Também ele é o proprietário do canal Joga, né, qual que a gente transmite os jogos da Série Ouro do futsal. Já transmitimos a divisão de acesso do futebol profissional, né, e quem sabe no futuro a gente possa acompanhar mais, né? A equipe que é formada por ele como comentarista e jornalista, o Thiago Nunes e o Rogério Rosado como locutores, né, narradores que sempre se revezam, e mais a assessoria técnica do Thiago Vieira, né? Então a gente está aí, já convidou vocês aí para sábado, a equipe estará em Não Me Toque, acompanhando o jogo de ida do União. E quem quiser apoiar, né, porque é um trabalho difícil, a gente sabe, quem quiser apoiar aí é só entrar em contato com o Gilson aí, tanto no canal Joga como na sua página pessoal. São muitas empresas que permitem que a gente possa trazer, e a gente não avaliava, eu pelo menos não avaliava assim o poder da internet como é hoje, né? A gente chega aí em locais que vou te contar. Mas nós falamos de futsal, fizemos um apanhado do União. De outra parte, até na entrevista de sábado que eu fiz com o Gabriel Prank, eu falei isso para ele, Gilson, de que o UFC me surpreendeu a campanha, lógico que esperava, mas talvez não com tantos resultados bons. E eu dizia que 2 coisas eu senti no time da UFCM, e eu vou te colocar, ver se tu concorda. Primeiro, o UFCM, o time se acalmou. O time até o ano passado era pilhado, entrava dentro de quadra, queria reclamar da arbitragem, brigava, né? E se descontrolava. Hoje o time está controlado e o time hoje tem banco, roda muitos jogadores. Isso talvez sejam os 2 pontos principais da UFCM para esse resultado que está tendo? Concordo, principalmente nessa segunda parte que tu falaste aí do rodar e ter a possibilidade de trocar nomes e manter o mesmo nível. E a gente citou alguns nomes do primeiro bloco aí com relação àqueles nomes que já vêm se destacando, mas nesse processo aí de alternar jogadores, por vezes, claro, a gente sabe, tem suspensões, tem lesões, esses nomes que têm vindo principalmente do Sub-20, têm abastecido. Por isso o trabalho de base é bastante importante, né? E a UFSM tem o time Sub-20 e são pelo menos 4 atletas que se alternam entre o time de base e o time adulto. E fazem parte, entram nesse processo que tu falaste aí de mesclar. E aí troca, às vezes fora de casa, alguém por um compromisso ou outro não pode ir também, isso acontece no meio do futsal. E aí esses jogadores que até então tinham recebido poucas oportunidades, acabam recebendo uma chance e dão boa resposta. Então, vale elogiar também o trabalho realizado no Sub-20, que é o que tem abastecido e propiciado isso que tu falou por último, que é esse revezamento de jogadores mantendo o mesmo nível, né? Também 2 jogadores se destacam, entre todos se destacam, né? Porque, como eu disse, o time roda muito, né? Perdeu os jogadores, o Moisés, agora saiu recentemente, foi para a Itália. Mas 2 jogadores se destacam. O Léo Rodek, que hoje se diz que no 1 para 1 é um dos jogadores mais rápidos que tem, né, na sua individualidade. E o Bernardo, né, que saiu da função original dele, que era pivô, joga mais de ala hoje, mas às vezes faz plano de pivô. E também é aquele jogador
cascudo, que tem uma técnica invejável, consegue alternar ou na assistência ou na conclusão. Também faz diferença no time do FSM? Verdade, o Bernardo, quando a gente acompanhou o início da carreira dele, ele se equivale à minha idade, nascendo no mesmo ano que eu, então eu lembro dele desde as categorias de base, e ele era mais, como tu falaste, pivô, aquele que era até de referência em alguns momentos, mas à medida que foi ganhando experiência, foi se adaptando, foi criando uma nova função, e hoje já 3 ou 4 temporadas até, quando ele ainda defendia as cores do União, ele é um dos responsáveis pela saída de bola. E ele tem bastante qualidade nesse sentido, é que aquele atleta que está na saída de bola, por vezes, parece que está apertado, a marcação chega e ele passa por alguma dificuldade. Isso para muitos, não é o caso do Bernardo. Devido à qualidade que ele tem, dificilmente não encontra espaço, então por essa qualidade que ele tem, ele acaba encontrando espaço, acha o passe, é veloz e também tem uma grande capacidade de marcação. Então ele hoje se transformou num ala, que ele trouxeram um pouco por algumas temporadas, alguns anos atrás, um ala recuado ali, que ajuda e muito na saída de bola, e também quando tem a possibilidade de ultrapassar o meio da quadra, como tu falaste, aí ele tem essa habilidade, fez bastante gols na competição. E tu falaste do Léo Rudek, o Léo Rudek é uma característica diferente dos demais jogadores da UFSM. Ele não pensa muito no coletivo, porque isso não é um demérito, pela sua característica. O negócio, ele pegou a bola, ele tem a visão do gol. Aí seja através de um drible, seja através de achar um espaço para chutar para o gol. E é importante essa mescla, então, daquele jogador que tem mais a consciência tática, com aquele que tem mais vitalidade, com aquele que tem mais experiência, e esse que é o caso do Léo Rudek, que vai para cima da marcação, independente de onde estiver. E a prova de que ele está fazendo uma boa competição é o número de gols marcados aí, né? Muito bem. Como disse o Justo agora, passada a primeira fase, vai para esse mata-mata, vão sair 4 equipes, se somam as 4 que já estão classificadas, a vantagem dessas 4 primeiras é decidir em casa. Vai ser sorteio ou vai ser cruzamento já direto? A UFSM, como teve a 4ª melhor campanha, ou melhor, entre os 4 classificados, na verdade ela ficou na 4ª posição. Então ela vai pegar das oitavas de final aquele time que tiver a melhor campanha. É meio complicado, mas entre os... Sim, vamos ver assim, do primeiro ao 4º, né? Primeiro ao 4º desses 4 aqui. A UFSM é a 4ª. Tá, e o primeiro ao 4º dos que vão se classificar agora, a UFSM vai pegar o primeiro. Exato, isso aí para definir essa aí. os O primeiro confrontos. pega o 4º, o segundo pega o terceiro, né? O terceiro pega o segundo e a UFSM pegaria o primeiro. Então faz E isso assim por diante. Então não há possibilidade ou a possibilidade é mínima de que o União pegue a UFSM pega a União nas quartas de final. Então a chance é bastante pequena, até porque em função das campanhas, né? Então temos poucas chances no confronto de Santa Maria. Mas Há chance, sim. Tá certo. Vai depender de quem passar, né? Então aí fizemos um apanhado sobre o futsal, né? Sobre essa primeira fase da Série Ouro, né? E é sempre bom explicar por que é Série Ouro. Houve uma divisão dos times do Rio Grande do Sul, alguns times aí como o Carlos Barbosa, o Atlântico de Erechim, o Uruguaianense, Passo Fundo, que jogam a Liga Nacional, criaram a Liga Gaúcha. E a federação criou 3 copas, a ouro, a prata e a bronze, e convidou alguns times que jogavam a bronze direto para ouro. E dos times que jogam a Liga, aí apenas a Soeva de Venâncio Aires preferiu ficar na Série Ouro e disputa também a Liga, e por isso essa um pouquinho de divisão, mas a qualidade não caiu. Muito bem, Gilson Alves, gremista como ele não deixa de dizer que é gremista, eu admiro, eu sempre digo isso em alguns jornalistas que não dão a sua preferência, o Gilson é. Hoje tem Libertadores, né? Hoje, aliás, semana decisiva, jogos de volta. Grêmio com a missão difícil hoje. O que esperar do Grêmio hoje à noite no Pacaembu, jogo no Pacaembu, né? Já que a Arena do Palmeiras teve show lá e não vai poder. O que esperar do Grêmio contra esse Palmeiras de Luiz Felipe Scolari? Esse ponto que tu falaste por último aí da questão do local da partida é algo que eu acho que já pode influenciar a favor do Grêmio, porque é inegável que quando se joga na sua casa, se o Palmeiras tivesse a possibilidade de jogar no Allianz Parque, seria melhor, obviamente, para o Palmeiras. E agora tem uma coisa que a gente quer que aconteça e tem outra coisa que a gente, pela lógica, imagina que vai acontecer. O futebol não tem lógica, mas a verdade é que quem perdeu o primeiro jogo em casa, obviamente tem menos chances de conseguir uma reversão fora de casa, que é o caso do Grêmio, né? Então, para mim, as chances maiores são do Palmeiras, inevitavelmente, apesar do estilo de jogo do Grêmio não ter muito essa
definição, joga em casa de uma forma, joga fora de casa outra. Não, o Grêmio não muda muito, é bem provável quem mais vai ter a posse ter bola, quem vai... Só que o Grêmio também tem esse defeito que fica tocando muito a bola nos arredores da área do adversário, mas falta um drible, de repente falta uma definição, falta um centroavante. O Renato também, apesar de toda essa idolatria que os gremistas têm por ele e de toda... e do quanto isso é merecido, a gente sabe também, ele insiste em jogar com o André, e o André não dá uma resposta quando os jogos são difíceis. Até ele deu alguma resposta em jogos, entre aspas, fáceis, ou quando o time vence por 3-0, ele faz algum gol. Agora, quando aperta o sapato, quando o jogo é difícil, quando é 1-0, gol do centroavante, não, me lembre um jogo que foi 1-0, gol do André. Então é isso que a gente reclama. E por que reclama mais? Porque tem opções. Aí serviria o Luan, serviria o Diego Tardelli, serviria o Luciano. Não são características iguais à do André, mas simplesmente pelo fato do André não estar em campo, já seria um fator a mais para imaginar a classificação do Grêmio. No momento em que joga o André, para mim, isso dificulta muito. Ontem o Antônio Tess conversava comigo aqui sobre isso, ele também falando sobre o André. Eu digo sempre que o centroavante tradicional, e vai Paulo Guerreiro não foi anulado no Maracanã. Se não for bola na área para ele, não tem como ele definir. Né? Eu me lembro da época do glorioso Valdomiro Vaz Franco, fazia só uma jogada, né? E ela ainda fundo e cruzava para dentro da área. Né? Aí lá tinha o Dario, cruzava 5, 6 bolas, daqui a pouco o Dario botava uma, escorinha, colocava outra. Não adianta ter um centroavante fixo de referência se a bola não chegar no centroavante. Chega uma bola jogando no meio de 2, 3 zagueiros, né? E a gente vê isso. Outra que o André é aquele centroavante fixo, mas é que a gente não sabe bem o que ele é. Porque ele não é cabeceador, ele não é de presença de área, então fica difícil a definição. E para comprovar tudo isso que eu estou falando, contra o Libertad em casa, quando o André foi expulso, o Grêmio com 10 melhorou. Então é só para comprovar esses fatos. Pode ser que dê tudo errado, porque ele, assim, tem outro lado também. Ele está recebendo tantas chances que quando vê hoje pode ser 1-0 o gol do André, aí pode começar um pouquinho a querer mudar de opinião. Mas isso vai acontecer só uma vez também. Não imagine que vai acontecer 1-0 o gol do André na semi, 1-0 o gol do André na final. Isso aí a gente pode garantir que não. E o Palmeiras talvez não mude só maneira de jogar. O Palmeiras é aquele time que dá a bola para o adversário, deixa o adversário jogar e joga por uma bola. O jogador do Dudu, né, que é a sua referência hoje, apesar do elenco milionário, o Palmeiras é isso. Não muda disso, né, Gilson? Pela característica do Filipão, sim, só que às vezes a gente não pode simplificar achando que é só isso, pelo menos na minha opinião. Porque olha a qualidade, além do Dudu tem Gustavo Scarpa, tem um centroavante agora de qualidade, Luiz Adriano, tem um banco, tem o William. Então são diversos atletas de qualidade, o Bruno Henrique, em função da forma que o Filipão arma o time, por vezes a gente imagina que é só uma bola. Mas se ele estiver perdendo, ele tem repertório para tentar dar a resposta, né? Então é muito qualificado o elenco do Palmeiras, seja nos 11 que iniciam e seja para o banco. Se ele tiver que trocar o time do Palmeiras, que foi eliminado pelo Inter alguns meses atrás na Copa do Brasil, no momento que foi eliminado, alguma coisa tem que mudar. Já mudou, 3 ou 4 do meio para frente, aí saiu o Lucas Lima, aí chegou o Luiz Adriano. Hoje quem tem jogado mais no meio é o Gustavo Scarpa, que na época dos confrontos contra o Inter ou era reserva, ou estava voltando de lesão, enfim. O Filipão tem peças para mudar e tentar encontrar uma melhor formação, algo que a maioria dos times do Brasil não tem, né? Muito bem. Dia da parte, amanhã teremos Inter recebendo o Flamengo. O Inter que jogou lá no Rio, conseguiu aí até os 70 minutos, ou 75, aquilo que queria, que era... Uns não concordam que o Inter tem mania de jogar fora de casa e jogar covardemente. Acabou pagando um preço alto, né? Problemas ali, uma saída de bola do Edenilson, pegou as zagas arrumadas, mérito do Flamengo, que enfiou uma bola e fez o gol. E depois, de novo, tomou 2-0. O que esperar desse Inter e Flamengo na quarta-feira no Beira-Rio? Para mim, dificultou muito a classificação do Inter em função do 2-0 lá. Tivesse sido 1-0 ou tivesse, claro, o Nico Lopes aproveitado aquela oportunidade que ele teve, aqueles minutos finais do Inter ali, a gente chegou a imaginar que se o Inter descontado, aí é outro jogo, 2-1 seria uma partida de volta completamente diferente. Onde é que mora para mim a dificuldade? É imaginar que o Inter vai ficar 90 minutos sem tomar gols. Acredito que pode fazer 2, 3, mas a grande questão é que o Flamengo, que tem essa vocação ofensiva, e o Flamengo é outro time que não tem essa joga em casa, joga fora. A prova disso é que deve ir a campo amanhã, agora o Cuejar veio que eu digo,
estava afastado e vai acabar participando do jogo da volta. É bem dizer só o Cuejara marcando. Aí tem o Gerson, tem a Arrascaeta, tem o Bruno Henrique, Mas o a Arrascaeta Gabigol. fez um golaço de bicicleta, né? E não é só um atleta que vive uma boa fase, né? É o Arrascaeta, aí o Gabigol também está marcando o gols na maioria das partidas. O Bruno Henrique fez os 2 no Inter. O Everton Ribeiro tem qualidade, então do meio para frente o defeito do Flamengo é não se preocupar muito em marcar, mas também tem o mérito que é imaginar que em algum momento vai acabar marcando um gol. E se marcar um gol dificulta muito as chances do Inter, porque vai ter que fazer 4, né? Está quase estourando. O Gilson, ele é um cara que tem posições. Esse dia ele estava colocando aí que ele é contra esse negócio de camiseta 98, 94, que é do 1 ao 11, né? Futebol é diferente, né? Nada contra os outros esportes, mas é do 1 ao 11, né? É do 1 ao 11. Também ele colocou esses dias, não lembro o que foi lá de esporte. Eu vou fazer uma pergunta para ti. Essa história do gol qualificado complica? O que eu critico é que nos anos 90 a Copa do Brasil tinha o gol qualificado, a Libertadores não tinha. 20 anos depois se inverteu a situação. Por que se inverteu a situação? Para mim tinha que ser como era antigamente. Então a Copa do Brasil foi criada com esse critério de desempate do gol fora, depois mudou. E a Libertadores ao contrário. Então para mim, tinha que ter se mantido como era antes. Foi criado, entre aspas, a Copa do Brasil. A FIFA disse que era para aumentar o número de gols e se vê que não é, porque o time vem aqui, por exemplo, se o Flamengo fizer um gol no Inter aqui, né, tem que fazer 4. Aí ganha aqui por 3-1, perdeu de 2-0, passa o Flamengo por causa de um gol. Sabe onde é que o maior defeito para mim? Querer copiar demais o futebol europeu. É outra realidade. Uma coisa é aqui, outra coisa é o futebol da Europa. Nosso tempo está estourado. Eu quero agradecer a presença do Gilson aqui, né? Já com o uniforme novo aí da SB, que hoje é SB Esportes, que veste o Canal Joga. Eu já convido vocês aí para Facebook. O Canal Joga no Facebook, tá? E também acompanhar as jornadas esportivas pelo Canal Joga, pela página pessoal do Gilson Alves aí no Facebook, também na minha, quando eu estou lá, o Thiago compartilha. E nesse sábado estaremos em Nome Toque. Obrigado pela presença, Gilson. Eu Seja sempre bem-vindo. Né? Valeu. Parabéns pelo trabalho. Então, sábado, direto de Nome Toque, estaremos narrando lá, ou eu ou o Thiago, junto com o Gilson na reportagem, o Thiago na técnica, Real Street e União. Aonde estiver esporte, a gente vai levar. O programa esportivo fica por aqui. Nós voltamos na quarta-feira. Valeu, tchau, obrigado.